Hola, buenos días a todos. Bom dia a todos. Ya está micrófono. Já tem até microfone Para que escuchen atrás. para que escutem melhor lá atrás. Y se colocaron las bocinitas ahí en los pasillos. E Ahora colocaram as caixinhas de som aí nos corredores. Aí vão se acomodando pessoas e aqui também tem espaço. ya que este lugar se va a hacer pequeño. Já que esse lugar vai ficar pequeno, Decía, mira, dile a Benji que ele dizia, olha, diz ao Benji que isso vai ficar pequenininho. diciéndole lo grande que es el estacionamiento. Eu dizendo a ele el otro o terreno. grande que é o estacionamento, o grande que é o outro terreno, e ele dizia, isso vai ficar pequenininho. Y es que lo que viene grande para la iglesia É que o que vem para a igreja é grande para essa etapa fue prometido a qual, que la iglesia estaría na qual foi prometido, essa etapa que foi prometida, a qual a igreja estaria passando essa etapa, que é a maior etapa de todo o programa divino. A etapa maior de todo o programa divino é essa. en el tiempo de Moisés allí. O maior momento no tempo de Moisés, ali quando construíram o tabernáculo, De la columna de fuego, foi a presença da coluna de fogo ali, la obra que hizo en medio del pueblo. a obra que fez no meio do Igual en el povo. templo de Igualmente no templo de Salomão. la obra más grande, A maior obra más grande e o maior momento que ha ocurrido, é o que aconteceu na grande carpa catedral, en donde la columna de fuego onde a coluna de fogo está está obrando en medio del pueblo, trabalhando no meio do povo trayendo lo que él prometió. e a su trazendo iglesia. o que ele prometeu para sua igreja. Será de una manera tan humilde, dice, tan sencilla, Será de uma forma tão humilde, diz, tão simples, que si no vigilábamos, que se não vigiássemos, passaria e não lo que perceberíamos. estamos comprendiendo cada vez más y más Mas esas estamos, eu creio que estamos compreendendo cada vez mais e mais essas palavras que foram repetidas tantas vezes e tantas palabras. Dios vezes, explicándonos e Deus las nos cosas explicando así, as de una coisas forma assim, sencilla, em y uma nosotros forma por allá simples, pensando e nós por lá em algo pensando em algo sobrenatural, algo sobrenatural, algo Y él grande. por acá, en E medio ele del por pueblo, aqui no explicando meio do las povo, cosas explicando del as común, como coisas iba a ser, no y uno comum, allá como arriba seria, pensando e cosas alguém lá em cima pensando coisas que se alejaban cada vez más y más. que se afastavam, distanciavam cada vez mais e mais da maneira que Deus ia cumprir. Pero gracias a Dios que Mas graças a abrió el Deus entendimiento, las que escrituras, nos abriu o entendimento, as Escrituras, Dios se movía de escena e que quando Deus se moveu em cena, y comenzó en ese entrelace a cumplir lo que e nesse prometió, entrelaço começou a cumprir o que ele prometeu, lo pudimos ver. nós pudemos ver, pudemos identificar a obra do pilar de fogo En medio del pueblo, no meio do povo, cumpliendo lo que él prometió. cumprindo o que ele prometeu. Y es el lugar donde E esse lugar usted y yo fuimos vistos onde vocês e eu fomos vistos amado hermano Branham, pelo nosso amado irmão y también Branham, por nuestro hermano William Soto e Santiago. também por nosso irmão William Souto Santiago. Os dois estavam ali olhando. En una ocasión, Em uma ocasião, un hermano que partió, luego les um consigo irmão que partiu, depois eu él digo para vocês quem foi o irmão. grabó unas palabritas que estaba hablando. Gravou umas palavrinhas que o nosso irmão ele estava falando. Distorsionado, pero O el vídeo audio está um se escucha. pouco distorcido, mas o áudio se Y escuta él bem. allí habla de la E ali ele fala de actividades das tempranas. atividades assim, cedinho. Veja como essa surgiu. Podemos decir Essas, actividades podemos dizer, atividades, que, pues, no necesariamente mesmo que não necessariamente establecido, sino que nos está movemos estabelecido, mas nos movemos, algo nos move e estamos aqui. alguna palabra. E se Deus nos dá algumas palavras, nós as recebemos, e se não, estamos meditando desde cedinho. Tudo é ganho, tudo é lucro para os filhos de Deus. Tudo é de bênçãos. Dice, usted no esperaría que esa Diz puerta que se você esperaria que essa porta abrisse para entrar. abriera. Lo escribimos bien.
Depois nós vamos escrever bem. Eu tenho em áudio essas palavrinhas que ele falou, 2 minutos, en este saludo. nesta saudação. No voy a el video está un poco, O vídeo está um pouco distorcido. Vamos ver. déjame ver. Y quizá pues van a haber grandes bendiciones, Haverão grandes bênçãos buenas sorpresas. e haverão boas surpresas que Deus tem para todos nós. Talvez vai chegar um tempo que em algum momento, de algum momento por diante, vamos nos reunir todos os dias. Porque como as coisas vão, cada dia vão estar melhor. E talvez em alguns lugares terão atividade mais frequentemente durante a semana, 1, 2, 3, 4, 5 e até quantas atividades? Até 8 atividades ou 9 atividades. Alguns dias poderão ter 2 e no sábado podem ter até 2. Portanto, talvez até 9 ou 10 atividades durante a semana conseguirão ter em alguns lugares. Porque quando chegar plenamente essa etapa, a terceira etapa, então isso já será em uma forma tão grande que não precisará convidar as pessoas, senão que as pessoas, para poderem encontrar assento, vão madrugar bem cedo pela manhã e cedo pela noite, vão chegar bem cedo para garantir um lugar. Portanto, não teremos que estar avisando as pessoas a que venha cedo, senão que por sua própria conta virão cedo. É porque temos tantas bênçãos de Deus atualmente e virão muitas mais bênçãos da parte de Deus. Já foi falado, e não é a primeira vez que ele falava dessas coisinhas, mas ele as deixava reservadas, não falava abertamente, porque se ele chegasse a falar tal e tal coisa, quantos por aí se poria a imitar? E o diabo é esperto para imitar. Veja, usa pessoas, tem uma mensagem que ele fala que usa a pessoa do gosto dele quando se retiram da guiança divina. Ou seja, o gosto delas é a forma que o diabo gosta de usá-las. E aí, ele poderia imitar o que Deus estaria cumprindo nesse tempo em sua vinda no meio da igreja. E vejam, ninguém forçou vocês a vir cedo. Os que podem, os que não tem problema. Alguém pode dizer, uns falam, eu não posso madrugar por causa disso. Fica tranquila, não se preocupa, Deus conhece seu coração e sabemos que alguns por uma ou outra situação não podem. Depois escuta, porque rapidinho já sobe as palavrinhas que são faladas aqui e o importante é que estamos procurando que Deus nos dê o que Ele prometeu. Alguém, de uma forma até onde possa, mas os que não podem também vão receber as bênçãos, porque é para todos escolhidos de Deus. E não iremos daqui sem que esse último receba tudo. Teremos o tempo que tenhamos que ter, por esse último o teremos. Assim foi dito em uma mensagem. Assim que o que Deus está fazendo nesse tempo é nos preparando, nos ajudando em tudo para agradar a Ele em todo momento e que Ele
ese corazón, en esa alma, encontre lugar ali, nesse coração, nessa alma, puro para él, um lugar puro para ele, para ele habitar toda su plenitud. em toda a sua Porque plenitude. lo que viene para Porque la o que iglesia, vem para a igreja viene también para vem el também para o indivíduo. individuo. Se cumple en el individuo. Se cumpre como templo no indivíduo espiritual. como templo espiritual. Él estará en toda su plenitud también. Aí ele estará em toda a sua plenitude também. Por isso, quando ele disse, Ese grupo quando esse pueda grupo tomar la palabra possam tomar a palavra y colocarla bien, e colocá-la hermoso cuando bem, escribe. que formoso quando ele escreve Moisés e Elias e los escolhidos. Moisés e Elias e os escolhidos. Vê que é para toda a igreja, é para os escolhidos e é para esse ministério. Y quiero leerle E eu quero ler para vocês um extrato bem curtinho aqui un mensaje de uma mensagem que él predicó el 22 de diciembre que ele pregou del 22 de 2007, dezembro de 2007, que lo tituló José que junto a la intitulou fuente del agua de José la vida junto à eterna, fonte da água de vida que eterna. predicado el 22 Foi pregado de diciembre 22 de 2007. dezembro de 2007 aqui em Caiei, Porto Rico. Ele disse, No sabemos cómo va a ser esa não tercera sabemos como será etapa, essa terceira etapa e o o cumprimento da visão da capa, mas o importante é ter um lugar para Deus. E aqui está para ti, diz, nós dedicamos a Deus. E Ele, se foi o que foi visto, Ele vai usar. Ele está referindo aí à capa. E como não sabemos também se vai repetir o mesmo em diferentes países, se houver tempo, se não ter tempo, vai ser somente em um lugar. Mas desde um só lugar vai ser transmitido e será visto em todos os lugares. Bem, eu recordo uma coisa muito importante, e é que a abertura dos selos foi no mesmo lugar do mensageiro da sétima era. E aquilo foi um tipo e figura, uma representação do que Deus vai fazer mais adiante. E ele teve um lugar preparado para esse trabalho, para a abertura dos primeiros 6 selos. Vejam, para o 7º selo, era para ser aberto em uma grande capa catedral. Bem, vamos deixar isso quietinho aí. Com certeza, os ministérios das duas oliveiras vão desejar um lugar preparado em algum lugar da terra. E onde esses ministérios estiverem, e no território onde esses ministérios forem vistos, com certeza vai ser o lugar onde vai cumprir todo esse programa da terceira etapa. Porque essa terceira etapa corresponde ao ministério das duas oliveiras e o ministério de Jesus se repetindo. Porque a 7ª trombeta, que são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, e o 7º selo, que é a vinda do Senhor, o reverendo Lembrar disse que a 7ª trombeta e o 7º selo é a vinda do Senhor, porque o Filho do Homem vem com quem? Com seus anjos. Quando ele me disse, você tem que se desenvolver e conhecer bem o que é o 7º selo para a igreja, que é a vinda do Senhor. E a 7ª trombeta, que são Moisés e Elias para Israel, isso tem que mantê-lo bem claro. Tem que tê-lo bem claro. Eu disse, bem, está muito bem. E sempre que eu ia, ele dizia, vamos repassar. E, novamente, é como pressionando, macetando sobre isso. Isso você tem que entender muito bem. E eu entendi muito bem. E eu creio que vocês também. Porque o mesmo que a igreja tem é o mesmo que o povo hebreu começou a ver. Já não podemos dizer verá. Já começou a ver. E tudo tem um começo de uma forma simples. Porque já sabem o lugar. Veja, alguém disse ali que esse lugar seja de luz para toda a humanidade. Um deles falou ali, não sabe o que disse. Ou seja, que para eles também tem que ter esse começo
o qual já vinha começando, inclusive do tempo do irmão Branham, porque disseram a ele que nos mostra o sinal do profeta e creremos nele. Ou seja, que já houveram uns começos, uns passos que foram dados para que isso começasse a cristalizar, materializar e chegasse o momento em que plenamente no instrumento que Deus cumpriria isso, pois então eles já estariam preparados para recebê-lo, porque Deus sempre trabalha por meio dos seus instrumentos. Não fará nada, e nada é nada, não fará nada o Senhor sem antes revelar seus segredos a seus servos, os profetas. Tem que ser desta maneira. Se a mudar, então não é um Deus onipotente, onisciente, então falhou nas ocasiões anteriores. E nesse tempo final, não é a exceção. Tem que ter um homem ungido com o Espírito Santo, a coluna de fogo, ungido com a coluna de fogo para dar ao povo o que o povo estava esperando. Isso era o que estávamos esperando, Senhor. Isso era o que o irmão Branham dizia, que ainda não tinha essa fé de rápido, que apenas o que tínhamos eram umas poucas fé, era uma fé pouca para a cura divina. Necessitávamos essa fé para o rápido. Em outras páginas, 2:12, diz que a noiva ia receber esse avivamento e que o avivamento, os trovões, o traria. Veja, continua dizendo aqui. Bem, vocês podem ver então que sob a terceira etapa verão a Cristo manifestado e dirão. Nós já adiantamos, mas aqui ele fala, e dirão, isso é o que nós estamos esperando. A manifestação final do anjo do pacto, o qual tem estado na igreja durante as diferentes etapas da igreja. Vamos deixar aí, porque não deve ser plenamente aberto esse mistério do sétimo selo, mas já com o que temos, eu creio que vocês entendem e entendem o porquê estamos trabalhando a favor de Porto Rico quanto à construção desse novo auditório, onde se espera grandes bênçãos de Deus e sem fazer muito ruído, para que não seja interrompido o programa que Deus tenha com Porto Rico e com os demais países, onde também esperamos grandes bênçãos. Ou seja, que tudo que Deus estará realizando nesse tempo, vejam, se tem tempo, ele falou, também pode ser em outros lugares, mas tudo começa, recordem, começa de uma forma progressiva. E os passos que estariam sendo dados em segredo, e assim o inimigo não colocaria tropeço para que todas as promessas e tudo que está no programa divino se cumpram. Esse ano pode continuar, vocês poderão continuar tendo surpresas e bênçãos. Quando tem uma surpresa, sempre desejamos que a surpresa sempre seja surpresa de bênçãos. Isso é o que desejamos. Mas nós vai nos encher de alegria porque era o que estava no programa divino. E eu sempre tenho desejado também estar e compartilhar, mesmo que seja uma vez, em alguns lugares, e se Deus me permitir, e ele me disse, arranca, inicia, e eu estou preparado. Eu sei que vocês não vão ficar enciumados, senão que, mais bem, orando a Deus para que Deus guie em tudo e se cumpra o que tem que se cumprir. Em algum momento, tudo vai se cumprir. Portanto, vamos estar vendo como vai estar sendo realizado tudo e desde o lugar onde estivermos, desde esse lugar também estará recebendo as bênçãos. Por isso ele dizia, estejam preparados com equipamento e com tudo, para que já seja que esteja nesse lugar transmitindo, desde esse lugar ou desde Porto Rico. Eu desejo que seja tudo desde aqui, mas também eu desejo estar lá. Assim que Deus pode cumprir as duas coisas.
Yo los amo a todos, como Eu amo a todos, todos me aman también, y como todos nos todos me amamos. amam também, e todos nos amamos, porque somos um só corpo. Deseamos E desejamos, siempre la sempre perfecta desejamos voluntad de a Dios. perfeita vontade de Deus. Así que ya para este mes de junio, Assim vean, que hay já muchas para fechas esse mês de junho, importantes vejam, tem muitas datas importantes nesse mês de los junho próximos meses también, e os así que próximos meses também. Assim que a la expectativa de estejam todo lo na que expectativa de tudo que Deus nos permita Dios, cumplir cumprir, para que assim estejamos recebendo estejamos recebendo tudo que também que Deus estará fazendo em outros lugares. Bem, ainda estão pessoas de outros países que ainda ficaram, que Deus os abençoe. Por ali vi Patrício e seu filho, que Deus os abençoe também, e por lá também, e do México e do Texas também, que Deus os abençoe também, e que hoje Deus nos fale diretamente, Colômbia também, fale diretamente ao nosso coração, à nossa alma, e muitas palavras se encarnem no dia de hoje em nossa vida. Deseamos já que se cumpla todo. Desejamos que tudo se cumpra já, porque como as coisas estão no mundo, isso vai, como falamos, de mal a pior. E para nós, vai de bem a melhor. Eu não sei se fala assim, mas se soa bonito. Anota essa outra aí. Eu não sei como vão explicar lá embaixo. É como dizer muito com demais. Mas, como dizer, para os filhos de Deus, tudo contribui para o bem. Que Deus os mantenha saudáveis, fortes, espiritualmente e fisicamente também. Que Deus os abençoe. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Deus os abençoe. Saudações. Podemos colocar el lugar o hablamos del lugar de los ministerios de Moisés y Elías. Falamos do lugar dos ministérios de Moisés e Elias. Vean, él tenía un templo allí. Vejam, ele tinha um templo ali, Tabernáculo Branham. E hay un extracto, a ver si lo consigo, que E él tem um habla, extrato, deixa eu ver se eu encontro, que ele fala que tinha o seu donde nome, predicó los sellos, onde ele la edad, pregou os selos, as eras, dice, almacena e alimento disse, allí. armazena Él tenía alimento. en el tabernáculo, vean, tenía E un no tabernáculo tabernáculo, vejam, ele tinha o Tabernáculo Branham. grande. Y si aquello dijo él acá, en este otro fue tipo. E se o que ele disse lá foi uma tipologia, foi um tipo, então Moisés e Elias também terá um tabernáculo, uma capa, onde também poderia chamar pelo seu nome e não teria nenhum problema. O sea que, y él en una ocasión dijo, E em uma ocasião ele disse, ele escreveu ali que queria mudar o nome do tabernáculo. Qual nome ele poria? imagínense, Imaginem. vean cómo Dios Vejam como Deus nos ha abierto todas esas nos abriu todas essas escrituras e esse entendimento para compreender lo que Dios tudo o que Deus está realizando nesse tempo no meio da igreja em uma grande capa catedral, de Dios, a casa de Deus, o lugar de morada, de morada dos ministérios de Moisés e Elias e de Jesus. ese es el tema. Esse é o tema. Ya ahí le sacan de ahí. Dios Tira o bendiga tema su daí. alma. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Templo de Dios, Templo de Deus, igreja do Deus vivente, iglesia del Dios, igreja el eterno de presente. Deus, sempre Que o Dios eterno pronto presente. Que em breve Deus habite em seu coração, su plenitud, em toda a se sua agrade de plenitude, su vida, agrade de sua vida plenamente. que Dios les bendiga y Que los guarde. Deus os abençoe e os guarde a todos. Amém. Deus os abençoe.